Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós estamos fazendo a nossa aula inaugural, a primeira aula do nosso projeto, o projeto Prop FX, projeto esse que nasceu com o intuito de transformar a vida dos traders que buscam a sua liberdade financeira através do mercado financeiro, mas que desejam, né, alavancar de forma saudável o seu capital através de mesas proprietárias. Hoje, aqui no Brasil, a gente já sabe que o acesso a essas mesas proprietárias já é mais fácil, já é mais tranquilo, tá? Então, existe já uma comunidade consolidada no Brasil que já opera em mesas proprietárias, que consegue fazer saques. Então, a vantagem de você operar com uma mesa proprietária é expor menos o seu capital e ter rendimentos em dólar, numa moeda aí que tem possibilidade de ser muito mais valorizada do que a nossa moeda, na moeda real. Então, você gastar em real e ganhar em dólar talvez seja o melhor dos mundos, né? É a mesma coisa que você ganhar em real e gastar em peso lá nos nossos amigos irmãos da Argentina, né? Hoje em dia está muito vantajoso. Eu acho que fica mais barato viajar para a Argentina do que para Paragogi. Mas então, nosso intuito aqui é ajudar, né, essa nossa comunidade que nasceu com esse intuito, para que todos nós consigamos aí a nossa liberdade financeira no mercado de Forex, né, especificamente, e com foco nas mesas proprietárias. Então, essa aula inaugural que nós vamos fazer assim uma introdução básica do que é o conceito de Smart Money Concept, um conceito tão gourmetizado hoje. Se você olhar, se você procurar uma vez no Instagram, uma vez no Facebook, vai chover, vai aparecer uma enxurrada de vídeos de traders falando sobre Smart Money Concept, tarará, tarará. Pessoal, entenda, simplifique as coisas. O Smart Money Concept não é um setup milagroso, não é o santo graal do mercado financeiro. Não é isso que vai transformar. Nossa, eu perdi dinheiro até hoje, agora eu se consagro. Agora eu vou conseguir a minha liberdade, agora eu vou conseguir fazer dinheiro, cansei de tomar. Não, pessoal, para. O conceito de Smart Money Concept, o próprio nome já diz, né? É redundante falar conceito Smart Money Concept, porque o SMC já é uma forma de estudar os movimentos dos grandes institucionais. Então, se você sabe que hoje você tem dois tipos de participantes no mercado financeiro, você tem o varejo, que somos nós as pequenas sardinhas do mercado, e você tem as grandes instituições financeiras, os grandes fundos de hedge, os grandes bancos, os grandes fundos de capital próprio, os grandes bilionários e milionários do mundo que fazem dinheiro no mercado financeiro. Esses caras têm o poder de levar o mercado para onde eles quiserem. Como a gente fala manipulação. Esses caras têm poder de manipulação. Mas essa manipulação, nós não estamos falando no sentido pejorativo da manipulação. Tipo assim, o cara tá me manipulando para me ferrar. Não. Ele está manipulando o mercado, ele está levando o mercado para onde ele acha que o mercado deve ir, baseado num conceito geral, num conceito bem mais amplo de macroeconomia. Então, o movimento, o mercado ele se movimenta em ondas, e é aquela história, né? Se cai um meteoro no mar lá perto do Japão, você concorda que vem um tsunami e vai engolir a ilha japonesa? Por quê? Porque você tem uma causa e um efeito. Você tem uma ação e uma reação. Então, um meteoro caindo no mar perto do Japão vai gerar um tsunami no Japão. Uma guerra declarada entre Rússia e Ucrânia na Europa gera uma onda no mercado financeiro nos Estados Unidos, por exemplo. Então você tem uma ação e uma reação. Então os grandes fundos, os grandes investidores, eles ficam de olho nas ações e se preparam para as reações de mercado.
Então, por exemplo, hoje antes da aula a gente viu o movimento do ouro. O movimento do ouro está estourando topos históricos. Por quê? Porque os investidores estão vendo nas entrelinhas, nos bastidores, na macroeconomia, que uma situação econômica está piorando. Uma crise econômica está por vir. E aí eles começam a fazer as suas reservas em ouro, a fazer os seus lastros, a redear os seus investimentos num ativo, numa commodity extremamente valorizada. Então você vê os movimentos do ouro subindo. Então, você, pequena sardinha, você não tem o poder de levar o preço do ouro para onde você quer, mas as grandes instituições têm. Então, quando você começar a enxergar o mercado com a visão do grande institucional, com a visão dos grandes players, isso vai ser um game changing para você, vai ser uma virada de jogo. Por quê? Porque você deixa de ter a visão de varejo e você começa a ter a visão de grande investidor. Então, o Smart Money Concept nada mais é do que isso. É você começar a ler o mercado, a ler o movimento do mercado, como se você tivesse um fundo de bilhões para investir. Entenderam o conceito básico? Então, não gourmetize. Não ache que isso aqui é um setup. Porque hoje tá na moda gourmetizar tudo, né? Antigamente eu tava falando para minha esposa. Antigamente eu sentava no barbeiro aqui na esquina da minha casa, que é o meu barbeiro desde quando eu tinha 5 anos de idade, que corta meu cabelo. E eu sentava lá, ficava na fila, né? Chegava, era por ordem de chegada, né? Pagava 10 conto pro cara, o cara cortava meu cabelo e vinha para casa. Hoje não, hoje eu tenho que agendar por um aplicativo. Aí eu vou agendar para o aplicativo. Eu tenho que agendar com uma semana de antecedência, porque senão eu não consigo ir lá cortar meu cabelo e fazer minha barba. E custa 110 conto para cortar um cabelo e fazer uma barba. Por quê? Porque gourmetizaram a profissão de barbeiro. Gourmetizaram a profissão de cabeleireiro. Hoje todo mundo é barbeiro, faz cerveja em casa, né? O Emerson Ceará falou isso outro dia, né? Todo mundo hoje é barbeiro, todo mundo usa coque samurai, bebe em copo Stanley, joga beach tênis. Por quê? Porque o pessoal tem mania de gourmetizar as coisas, certo? Então, não gourmetize. Smart Money Concept não é um conceito gourmetizado de mercado. É apenas uma análise institucional. Certo, pessoal? Então, vamos fazer uma introdução aqui para eu poder explicar para você de uma maneira bem simplificada o que seria o Smart Money Concept, sem enrolação, para a aula ficar curtinha, tá? Então vamos lá. O Smart Money Concept, então eu coloquei aqui uma definição bem resumida, mas depois eu vou explicar para você com as minhas palavras, tá? Como já fiz agora há pouco. Então, o Smart Money Concept é um conceito de dinheiro inteligente, ou SMC, como é comumente chamado, é um termo intrigante que vem cada vez mais ganhando espaço no mercado financeiro, ou seja, vem sendo gourmetizado, tá? Do que ele se trata? Em resumo, a teoria do SMC busca analisar o dinheiro aplicado por investidores institucionais. Quando eu falo investidores institucionais, você leia grandes tubarões, os big players do mercado. É o cara que realmente está ali para injetar bilhões, movimentar bilhões de reais, de dólares, etc. Quem são eles? Fundos de hedge, bancos de investimento, tá? Grandes fundos privados, bancos particulares, bancos estatais, tá? Visto que esses possuem recursos substanciais e acesso a certas informações consideradas privilegiadas. Vou dar um exemplo para você. Quando teve lá a crise da JBS, o Wesley Day, aqui no Brasil, você acha que teve gente, do mesmo jeito que teve gente que quebrou no mercado aquele dia, vocês acham que teve gente que ganhou muita grana naquele dia? No fatídico Wesley Day?
Da mesma forma que o nosso amigo Ike Batista lá ganhou muita grana, por quê? Porque o pai dele fazia parte, né, do Ministério de Minas e Energia. Então, informações privilegiadas têm custo, custam alto, custam grana. E os grandes fundos têm esse privilégio de ter uma informação um pouco antes do restante. Então, eles conseguem fazer a movimentação de mercado baseado nessas informações, tá? Então, nesse sentido, voltando aqui, para compreender o que é o Smart Money Concept, é necessário voltar a sua atenção ao comportamento desses investidores. Então, veja só, ano- anota isso aqui depois, na hora que você estiver fazendo sua aula, sua revisão. Comportamento, pessoal. É isso que vai ser a sua virada de chave. Não é você ter um indicador milagroso, um robô milagroso. É o seu comportamento que vai fazer você ganhar grana. E a hora que você começar a se comportamentar, ter o comportamento, se comportar como grande investidor, aí você vai começar a ganhar dinheiro igual ele, tá? Analisando como eles agem e se posicionar nos mais variados mercados. Isso inclui o estudo particular sobre como cada um entra e sai das suas posições e como essas movimentações influenciam e manipulam os preços. Para entender o comportamento dos grandes players no mercado financeiro, antes é preciso entender a lei que dita as grandes movimentações, que é a lei de oferta e demanda, que nós vamos ver já já. Mas primeiro, o que eu quero deixar de, de resumo desse slide? Comportamento. Não é setup. Não é robô. Não é indicador. É você estudar o comportamento dos grandes players, como eles enxergam o mercado, aonde eles vão atuar. É dessa forma que a gente vai começar a ganhar grana. Então, o método SMC, resumindo tudo isso que a gente viu no slide, é você estudar, olhar o gráfico e entender qual é o comportamento do grande investidor. Aonde é que ele vai querer levar o preço dele, para que a gente possa surfar dentro dessa mesma onda. Beleza, pessoal? Tá ficando claro até aqui? Estou procurando explicar assim, ó, de uma forma bem tranquila, bem racional, bem lúdica, para que todos possam acompanhar, tá? Então vamos entender um pouco da lei da oferta e da demanda, que é o que dita o mercado, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Lei de oferta e demanda, ou oferta e procura, etc. A lei de oferta e demanda é um conceito que busca explicar a formação e variação dos preços praticados de produtos e serviços. Basicamente, ela aponta que quando a procura por um produto é alta e a oferta é baixa, os preços tendem a subir. Por outro lado, quando a oferta é alta e a procura é baixa, os preços tendem a cair. Léo, resume isso. Resume isso. Vamos imaginar que tem um produto, vamos lá, pegar uma fruta que ninguém gosta. Ah, não, vou dar o exemplo do ômega 3, que eu sempre falava. O atum, uma lata de atum no mercado, custava menos de R$ 2. O atum sempre foi considerado, você falava assim, ah, o pessoal vai fazer pizza. Vai fazer pizza do quê? Pizza de atum, era pizza de pobre. Macarrão com atum, pelo amor de Deus, na minha infância, o quanto que eu peguei, eu acho que eu peguei raiva de comer atum, de tanto que eu comia macarrão com atum na casa da minha avó. Por quê? Porque o atum era um negócio barato. Todo mundo tinha acesso a comer atum. Aí, de repente, vem um idiota de um especialista, porque o mundo se encheu de especialista, e fala que o atum é rico em ômega 3, porque o ômega 3 ele é uma substância que vai gerar longevidade, que vai ajudar você na redução de colesterol, que papapá, que papapá, que papapá. De repente, a lata do atum no mercado vai para 13 conto. Puta que pariu! Um negócio que custava R$ 2
vai para 13. Por quê? Porque alguém chegou, atum com cogumelo do sol, custa R$ 1.000 uma lata. Então, isso é a oferta da demanda, a lei da oferta e demanda. Você tem um produto que custa nada, mas que de repente ele começa a ser procurado e de repente o preço dele começa a aumentar. Por quê? Porque todo mundo quer comprar. E aí o cara que tem para vender, que vendeu lá embaixo, ele começa a vender cada vez mais caro. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo básico aí para vocês na tela. Ó. O cara que comprou uma ação, vamos imaginar lá, aqui no Brasil a gente teve o exemplo da IRB, né? Uma ação aqui que teve um comportamento estranho. O cara comprou uma ação da IRB aqui, ó, a R$ 2. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Não lembro a quanto que foi certinho. Aí, de repente, o nosso amigo Barsi, para quem não conhece aqui no Brasil, Luiz Carlos Barsi é o investidor pessoa física mais pesado aqui no Brasil, o cara que tem maior, ele já é acionista de não sei quantas empresas que ele comprou tanta ação que ele se tornou acionista, né? Então, ele, de repente, um dia lá, o Barsi começou a comprar a IRB. E o Barsi comprou IRB, e aí ninguém queria a ação da IRB. De repente, nossa, o Barsi está comprando. Nossa, se o Barsi está comprando, ele deve ter alguma informação. Vamos comprar também. Aí o cara que tinha a ação a 2, ele não quer vender mais a 2. Se o Barsi está comprando, eu quero vender a 4. Aí ele começa a vender a 4. Aí o cara que comprou a 4 já não quer mais vender a 4, ele quer vender a 8. E isso fez o valor da IRB sair de 2 para 20, por exemplo. Eu não lembro certinho tal o valor, mas saiu de 2 para 20. Por quê? Porque aqui eu tinha oferta, mas não tinha procura. De repente eu começo a ter procura. E aí o preço começa a aumentar. E aí o preço sobe. Então o mercado ele funciona nessas ondas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Quem é da época do extintor classe C, ABC? Alguém lembra dessa época ou não? Teve uma. Nós somos eu e minha esposa, a gente é proprietário de uma autoescola, né? Então eu lembro perfeitamente, né? O buchicho que foi quando o governo, o Detran emitiu uma nota que é obrigatório agora o extintor ABC. As lojas tinham estoque de extintor ABC socado lá, fazia mais de ano que não vendia. Aí de repente o Detran fala: agora os extintores têm que ser ABC. Aí um extintor que custava R$ 10, você comprava no Mercado Livre a 1.000. Começou a ter preço de ouro um extintor. Então, essa imagem que eu coloquei aqui, ó, é exatamente isso. Tem extintor ABC? Tem. Só tem um. É meu, é meu, é meu, é meu. Ou seja, mentira que só tem um. O cara deve ter um estoque lá no fundo da loja dele com 10.000 extintor. Só que ele gera demanda. É exatamente, Tarcísio. Kit de primeiros socorros. Mesma coisa. Ninguém vendia esta merda. De repente o Detran vai lá e fala que o kit de primeiros socorros é obrigatório. Aí o cara vendia uma tesoura sem ponta, um rolo de esparadrapo, uma atadura dentro de uma pochetinha de plástico comprada na China a R$ 100. Por quê? Porque isso é a lei da oferta e demanda. Eu tinha oferta, mas não tinha procura, o preço era baixo. De repente eu começo a ter muita procura, diminua a oferta, eu não tenho mais no mercado. Por quê? Porque eu tenho procura demais. Então o preço sobe. Ficou claro para vocês esse exemplo da lei da oferta e demanda? Ficou? Deu para entender certinho? Beleza. Então é isso que eu gostaria que você entendesse antes da gente passar para o próximo slide, tá? Então vamos para o próximo. Aqui eu coloquei um exemplo aplicado para vocês. Eu coloquei aqui o exemplo da saca do café. Então vamos imaginar que a saca do café custava R$ 1.000. Está custando mais ou menos em torno disso aí, tá? Mil e poucos reais a saca de 60 quilos, tá? Só que vamos imaginar que eu tive uma chuva muito forte na região que produz mais café, ou que eu tive uma geada, ou que eu tive uma estiagem, ou seja, eu tive algum evento meteorológico ou alguma causa natural que fez com que a produção de café diminuísse. Ou seja, eu tinha lá uma produção de X sacas no ano anterior, de repente nesse ano eu não tenho mais essa produção. A produção diminuiu. O que acontece com o preço do café? Sobe. Por quê?
Porque eu continuo, as pessoas que compravam café lá no ano passado, ou seja, lá a Três Corações, a Café Caboclo, enfim, as produtoras, né, de café, pó de café ou de produtos derivados do café, elas continuam com a mesma demanda, ou até tem uma demanda maior. De repente o cara fez um investimento na produção dele, ele tem capacidade de beneficiar mais de um ano para o outro. Então a demanda continua a mesma, só que a oferta de produto no mercado é menor. O que que acontece com o preço? Sobe. Aí vamos imaginar que no ano seguinte, a safra de café bate recorde. Ó, o café que a gente não produziu ano passado, ele vai bater recorde esse ano. Aí ele bate recorde. Aí o dono do café fala: Nossa, agora eu se consagro. Por quê? Porque o meu café agora tá valendo 1.500 a saca. Só que aí o cara que é o gerador de demanda, o cara que compra grandes quantidades, ele fala: Não, não vou comprar agora não. Eu vou ter um estoquezinho aqui, eu vou dar uma segurada e vou esperar o preço baixar. Eu não vou comprar caro desse jeito. Então ele espera. Aí o cara que produziu o café tá lá com o café estocado. Aí o café começa a criar mofo, começa a estragar, enfim. O café ele tem um prazo, né? Que ele tem que ser beneficiado, senão ele perde as propriedades dele. Aí o cara não consegue vender. O que que ele faz com o preço? Ele abaixa o preço. Ele abaixa o preço, por quê? Porque senão ele vai perder o café. Aí o cara que gera a demanda, o produtor fala: "Ah, não, nesse preço de 100.125 eu compro." Aí ele vai lá e compra. Aí ele compra, começa a diminuir a oferta de produto no mercado. E aí o preço sobe. Entenderam, pessoal, como funciona o zigue-zague do mercado? Então, se você levar esse exemplo que eu estou te dando aqui para os gráficos do mercado financeiro que a gente observa todos os dias, a gente vê essa movimentação do mercado. Espera aí, que eu estou apanhando aqui para achar o meu annotate. Então, todos os dias a gente vê essa movimentação no mercado. Não é isso que a gente vê? É isso ou não? Se eu pegar aquela curva do café aqui, não é a mesma coisa? Ó, o café subiu, o café caiu, o café sobe de novo. Então, se você substituir aquele ativo que eu coloquei no slide anterior, o café, se você substituir ele por euro-dólar, se você substituir ele por Petrobras, se você substituir ele por soja futura, se você substituir ela por ouro, só muda o ativo. O comportamento do mercado é o mesmo. Então, dentro do mercado, a gente sempre vai ter gente querendo comprar mais barato para vender mais caro, ou seja, o cara tem a intenção de comprar aqui para vender aqui, certo? Por quê? Porque ele comprou mais caro, mais barato e vendeu mais caro. Ou se o preço está caindo, se o preço está descendo e ele percebe que o preço está descendo, ele não vai vender o que ele comprou aqui em cima, aqui embaixo, senão ele perde muita grana. Então ele vai esperar o preço voltar um pouquinho para ele poder vender um pouco mais caro para ele não perder tanto dinheiro se o preço voltar a cair. Então ele vai buscar vender aqui o que ele tem, esperando o preço cair e ele não perder tanta grana. Deu para entender, pessoal, o contexto de lei de oferta e demanda? Querem que eu explique de novo? Eu explico de novo, tranquilo, tá? Mas acredito que deu para entender aí, porque eu tentei explicar de uma forma bem tranquila, bem lúdica para vocês. Posso passar para o próximo slide aqui? Dá um salve para mim aí, beleza. Então é isso, pessoal. Esse é um exemplo aplicado. Quais são os pontos? Então vamos falar agora dos pontos positivos e dos pontos negativos desse método, né? SMC, dessa forma de ler o mercado, tá? Então os pontos positivos, né? O foco é na psicologia do trader. O foco do método é psicologia.
Leia-se comportamento. Quando você lê aqui psicologia, você pode ler comportamento do trader. O método enfatiza a importância da psicologia, ajudando os traders a entenderem suas próprias emoções e controlá-las durante as operações. Tá? Comportamento. Você tem que ter o comportamento de um profissional. ênfase na análise institucional do mercado, ou seja, nós vamos aprender a ler o mercado como os grandes players fazem. Tá? Abordagem estruturada. Ele oferece uma estrutura clara, organizada para operar, o que pode ajudar traders, especialmente iniciantes, a se sentirem mais seguros. O que seria essa forma clara e organizada? Não encha o seu gráfico de indicadores. Não encha o seu gráfico de médias móveis, volume, MACD, histograma, RSI. Não. Nós vamos analisar o gráfico da forma mais raiz possível. Formação de candles e análise de zonas de suporte, resistência, oferta e demanda. A forma mais básica possível de ler o mercado. Tá? E o método SMC, ele possui uma comunidade de suporte. O que seria essa comunidade? É aquilo que eu falei para vocês, tem muito conteúdo gratuito na internet. Você não precisa pagar. Deixa de ser preguiçoso. Você não precisa pagar, né, para fazer um curso de SMC. Você não precisa pagar para aprender a operar no setup. Léo, o que você está fazendo aqui então? Eu estou aqui para dar suporte a essa comunidade, para aumentar cada vez mais essa comunidade de traders que tem essa visão institucional do mercado. Tá? Então coloca isso na sua cabeça, você não precisa pagar por isso, é só você ter um pouco menos de preguiça e procurar, porque tem muito conteúdo disponível. Tá? Quais são os pontos negativos, Léo? Tem ponto negativo? Tem. Qual é o principal ponto negativo? A curva de aprendizado inicial. Quando eu pergunto aqui na sala assim, pessoal, vocês entenderam a leitura? E aí alguém responde assim, 50%, Léo, 50% eu tô boiando. Ou alguém responde assim, ó, Léo, tô boiando, mas deu para entender alguma coisa. Por quê? Como você vem de outros operacionais, como você vem de outras metodologias, é natural que você sinta um pouco de dificuldade para assimilar uma nova metodologia. Isso é normal do ser humano. Então, no começo, a sua curva de aprendizado vai ser assim, ó. Ó, no começo, a sua curva de aprendizado vai ser assim, ó. Aí, a hora que você ouvir aquele áudiozinho que eu mando para vocês sempre aqui assim, ó. Aquele áudio, vou colocar aqui agora, ó. Quer ver? Ó. A hora que você estiver sentado na sua sala, ou sentado no seu escritório, ou operando de onde quer que esteja, e você de repente ouvir uma vozinha na sua cabeça. Uma vozinha que diz o seguinte, ó. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! A hora que você escutar essa vozinha na sua cabeça, aí o seu curva de aprendizado que estava assim, vai ficar assim, ó. Então, demora um pouquinho no começo para você pegar o jeito. Mas a partir do momento que você pegou o jeito, que você entendeu as leituras, aí a curva fica exponencial. Então, essa é a grande dificuldade, tá bom? Então, essa é uma das grandes dificuldades. Outra dificuldade é a subjetividade das leituras. O que seria a subjetividade das leituras? Antes a gente não analisava falso rompimento, região de pivô, pivô de alta, pivô de baixa, ou seja, eu tinha uma maior clareza. Agora eu vou fazer uma leitura e vou falar para vocês, pessoal, ó, o preço está subindo, mas eu estou vendo uma região aqui embaixo onde eu quero comprar. Aí você vai falar assim, comprar embaixo? Se o preço está subindo, não tem que achar um lugar para comprar lá em cima?
Como é que eu vou achar uma região aí embaixo para comprar? Se está embaixo, o preço já está caindo. Como é que eu vou comprar de novo? Então tem uma certa subjetividade no gráfico, mas essa subjetividade ela está de acordo, de encontro com as leituras de região de interesse de atuação dos grandes investidores. Ó, falei bonito agora, tá? Outro problema, que é na verdade não é um problema só do método, né? É o risco de overtrading, tá? É você, de repente, não analisar, é aquilo que a gente estava comentando, acho que ontem na sala, né? Léo, eu conheço um cara que opera SMC que só opera ouro. Por que que ele só opera ouro? Justamente para evitar isso aqui, ó. Porque às vezes, se você analisa muito gráfico, você começa a ver muita oportunidade e aí você começa a querer clicar toda hora. E não é esse o caminho, tá? E o último, que eu não considero como um ponto negativo, mas tem muita gente que acha, exigência de tempo e dedicação. Queridão, queridona, não tem almoço grátis. Você vai ter que ralar, você vai ter que estudar, você vai ter que derreter a sua retina na frente do computador um pouquinho. De quando eu comecei no mercado financeiro há 3 anos atrás, né, que eu comecei a ficar mais tempo, antes eu ficava menos tempo, né, mas já estou no mercado financeiro desde 2011, mas que eu comecei a me dedicar e ter aqui 8, 9, 10 horas de tela todos os dias, o meu grau do óculos passou de 0,25 para quase 2. Então eu derreti a minha retininha na frente do computador. Você vai ter que perder um pouquinho da sua capacidade visual. Vai ter que dar uma derretidinha na sua retina também. Vai ter que passar algumas horinhas por dia olhando o gráfico, né? Assim como toda profissão exige tempo de tela, tempo de estudo, tempo de prática. Ou você acha que o Michael Phelps, ele nasceu com as medalhas de ouro penduradas no pescoço dele? Você tem noção de quanto que esse cara. Eu vi uma frase do Usain Bolt que me marcou muito. Ele fala que as pessoas acham que é fácil, né? Um cara, ah, não, mas ele tem estrutura, ele tem a genética, tarará, tarará, tarará. Vocês têm noção que quando o cara participa de uma Olimpíada, um cara como o Usain Bolt, ele treina 4 anos para correr 10 segundos. São 4 anos para correr 10 segundos. E em 10 segundos você ter o seu momento de glória ou o seu momento de derrota. 4 anos. E aí tem gente que quer sentar aqui e com 30 dias falar, não, mas fulano falou que eu com 30 dias, com um capital de 10 mil, fazia R$ 3.600 por dia. Ou, ajuda eu aí, vai. Ajuda eu. Para de tomar essas groselinhas que o nego tá te vendendo. Para. Então, exige dedicação, exige estudo, exige esforço. Se você tiver tudo isso, você vai conseguir prosperar. Certo? Então, esses são os pontos negativos, né? Se é que dá para considerar ponto negativo, esse último aqui, né? Mas do método SMC. Uma conclusão geral, para a gente não estender muito nossa aula, né? As opiniões sobre o método SMC variam entre praticantes. Tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, tem gente que acha que é mais uma tentativa de vender alguma coisa, tem gente que acha que realmente é isso. Então, se você procurar na internet, você vai ver diversas opiniões sobre o método. O que é verdade sobre ele é que ele funciona. Por que que ele funciona, Léo? Porque é uma técnica milagrosa? Não, porque ele tem um negócio que, independente da técnica que você vai utilizar, esse método tem um negócio que vai fazer você virar a sua chave. Alguém chuta para mim o que é? Aqui no chat, antes de eu escrever? A gente já falou algumas vezes Inspetor. aqui. Exato. Pay off. Absurdo. O payoff dele é alto. Por que que o payoff dele é alto? Porque a gente vai entrar em operações com risco de 1 para pegar 7, com risco de 1 para pegar 5, com risco de 1 para pegar 10. Então,
Isso aqui faz com que você tenha a necessidade de ter uma menor, opa, ao contrário, uma menor taxa de assertividade, ou seja, você pode ter um percentual de assertividade em torno de 25, 30% no mês. O que que isso quer dizer na prática? Que de cada 10 operações você vai errar 7. Tô falando que você vai errar? Não, não tô sendo o cavaleiro do apocalipse falando que você vai errar 7. Não. Tô falando que você poderia errar 7 e acertar apenas 3 e conseguir fechar um mês positivo. Então não tem a necessidade de você ter uma taxa de assertividade de 50, 60, 70, 80%. Que é coisa. É possível? É possível, Léo. Eu já vi vários traders, já vi vários podcasts aí de vários traders que têm essa taxa de assertividade. Mas por quê? Porque o cara já está há anos no mercado, ele já vivencia o mercado há muito tempo. Agora, nós aqui que somos traders inexperientes, em fase de aprendizado, é natural que a gente tenha uma taxa de assertividade menor. E esse payoff aqui, ó, com essa taxa de assertividade, vai fazer a gente perseverar, a gente vencer o mercado, a gente sobreviver ao mercado, pelo menos no início, tá? Então esse é o segredo, é o payoff, tá? Amiguinhos, encerramos a nossa primeira aula. Espero que todos tenham entendido, que eu tenha feito uma explicação bem lúdica, bem fácil, tá? A todo momento aqui, enquanto estava preparando a aula, pensei numa forma bem simples de explicar para vocês. Tá? E aí a gente vai dando continuidade nas nossas aulas na sequência desse mini curso aí de SMC, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.